Eu conheci permacultura faz uns 6 anos na internet que eu estava pesquisando. E isso foi durante a minha faculdade de biologia. Então eu já gostava desse tipo de coisa, né, de meio ambiente. E eu nunca tive acesso a isso na faculdade, nunca tinha ouvido falar, só de agroecologia, né, que é mais comum. Tinha até um grupo de agroecologia na faculdade. Quando eu ouvi falar de permacultura e fui pesquisando mais a fundo, percebi que, nossa, eu quero fazer isso pra sempre, eu quero trabalhar com isso. Eu nem sei o que é isso, mas eu quero trabalhar com isso. É incrível. Você usa tecnologias que todo mundo já ouviu falar. Se você for a fundo na sua família, alguém conhece, alguém já fez. Tecnologia assim, simples, que nossos ancestrais têm conhecimento. E se você pesquisar na internet, é muito fácil de encontrar também. E unindo essas tecnologias, você consegue fazer o que você quiser. Você pode ter água, você pode ter comida, você pode ser autossuficiente se você quiser. Se unir com alguns vizinhos e construir uma comunidade inteira, tipo, que consiga ser autossuficiente. E aí, por causa dessa pesquisa toda, eu me encantei e quis fazer um PDC, que é o curso de Design em Permacultura. Para você se capacitar a ser um permacultor com certificado e tudo mais, que nada mais é do que um certificado, como um diploma qualquer, né? Quando você começa a fazer, que você aprende mesmo, né? Então, antes disso, eu já sabia que eu ia fazer o PDC em janeiro, já tinha comprado tudo certinho, ia ser lá na escola de permacultura. Eu me cadastrei num site que chama Worldpackers, que é para você ter vivências na área que você quiser. Tem hostels, tem fazendas de orgânicos, tem para dar aula de inglês. Aí eu me vi a oportunidade perfeita de viajar e aprender permacultura, conhecer novas comunidades, novas culturas e aprender o que eu queria saber se eu gostava, né? Porque eu não tive, antes disso eu não tive contato pessoal nenhuma vez na vida. Aí eu me cadastrei nesse site, comprei a assinatura de 1 ano e saí de vivência desde dezembro de 2018. Aí eu fui fazer algumas vivências em algumas famílias, era mais fechado assim para família, né? A agrofloresta era voltada para família, ou os excedentes eles vendiam, mas não tinha assim um contato direto das comunidades dentro desses centros de permacultura dessas famílias. Então eu já comecei vendo, né, que não tinha tanto contato, a permacultura não saía daquele pequeno centro, não ia para as comunidades não tinham essa troca, né, com a família. Aí eu fiz o PDC, conheci a Olímpia e o Rodrigo, que fizeram o PDC comigo, a gente terminou o PDC e os três, né, eles juntos e eu separado, fomos continuar a fazer essas vivências de permacultura, por acaso. Aí a gente foi conversando e surgiu a ideia dos permacultureiros, de que a gente levaria esse conhecimento para pessoas que não tivessem acesso à permacultura, que infelizmente a gente viu durante as nossas vivências que acaba sendo um conhecimento muito restrito às pessoas que têm mais renda, que podem pagar um curso mais caro. A gente viu cursos de PDC na faixa de R$ 1.200, R$ 3.000, sabe? Não é qualquer pessoa que pode pagar. Aí no meio dessas vivências eu conheci o Contraponto, que foi o primeiro exemplo que eu tive que conseguiu unir a comunidade com o centro de permacultura. A Alessandra, que é desenvolvedora do projeto, ela conseguiu, através do exemplo, mostrar que a permacultura é eficiente e é sustentável a longo prazo, permanentemente, né? Através de uma fossa sustentável, que é a bacia de evapotranspiração. Aí ela fez na casa dela e as pessoas foram vendo que só a fossa dela não dava errado. E foram perguntar pra ela o que ela fez, como é que é a fossa dela, por que a deles dá problema e só a dela não dá. Aí que ela foi ensinar pra eles como é que fazia a bacia de evapotranspiração. No primeiro momento ela chegou na comunidade tentando ensinar, mas não
não houve abertura da comunidade como em todas as outras que eu participei de vivências. Mas quando eles viram que dava resultado, que aquilo era eficiente e sustentável a longo prazo, depois de sei lá quantos anos que ela já estava morando lá, eles começaram a querer aprender para poder reproduzir em casa. Então, no primeiro mutirão que teve, na primeira casa que aceitou e quis fazer essa bacia de evapotranspiração, eles chamaram todo mundo que quis participar da comunidade para, em formato de mutirão, todo mundo aprender e já se capacitar para as próximas que foram construídas lá na comunidade. E hoje a Alessandra conseguiu um patrocínio da FUNASA, que vai patrocinar mais 200 fossas na cidade, e a maioria das fossas nesse distrito já tem a fossa sustentável também. Aí, a partir do contraponto, a gente decidiu que o Permacultureiros ia ser para fazer essa ponte, pelo menos ajudar essas pessoas da comunidade que não tinham acesso a ter acesso. Então, era ir atrás das pessoas nativas mesmo, das comunidades, fazer esse conhecimento. Os permacultureiros é fazer exatamente essa ponte, é fazer a ponte de quem já tem esses conhecimentos de permacultura, por menos que saiba que tenha, com as pessoas que não têm, é dar acesso a todos para esse conhecimento. O projeto Permacultureiros, ele é baseado numa pedagogia que é inspirado no projeto Contraponto, que é a pedagogia libertária democrática, que é de dar autonomia às pessoas para elas proporem oficinas dentro do projeto também, independente dos permacultureiros. Isso é uma das ideias assim, principais da gente plantar a sementinha nessas comunidades para elas se tornarem autônomas de continuarem desenvolvendo esses pequenos projetos sustentáveis dentro dessa comunidade. É muito legal no projeto a ideia de estar no lugar, estar nessa comunidade, para a gente ter acesso aos recursos que eles têm ali disponíveis, né? Que uma coisa da permacultura é você observar aquilo que tem disponível na paisagem para você utilizar aquilo que tem ali, né? Que é mais sustentável. Então, é você chegar numa comunidade e conhecer as pessoas, conhecer os problemas das pessoas, os sonhos das pessoas, e você vivenciar aquilo, te traz mais inspirações também para você chegar numa solução boa, né, e adaptada àqueles problemas, àquela situação ali daquela comunidade. Então, sempre na primeira reunião, a gente convoca toda a comunidade para participar, de preferência um espaço que eles estejam acostumados e bem confortáveis para irem. E nessa primeira reunião a gente faz o levantamento dos sonhos da comunidade, dos sonhos de cada um para uma comunidade melhor, para uma comunidade mais sustentável. Então, sonhos como melhor convívio entre as pessoas é levantado. Os sonhos como água para todos, água limpa para todos foi muito levantado já. Comida para todos, né? Umas coisas assim que é meio um sonho comum da maioria das pessoas. E através desses sonhos a gente traz algumas soluções, na verdade algumas sugestões de soluções permaculturais que a gente já tem conhecimento, né, dessas tecnologias sociais que são desenvolvidas dentro da permacultura. Depois das vivências eu voltei para São Paulo e continuei essa busca lá mesmo em São Paulo. E foi muito legal que eu conheci várias iniciativas de permacultura dentro da minha cidade nativa. Aí eu fui conhecer outras comunidades dentro da minha cidade e várias iniciativas de permacultura que funcionavam com a comunidade, sabe? Aí eu fiquei, assim, que não é uma coisa turística, né? Você não encontra talvez no Worldpackers, mas se você procurar na sua cidade é bem possível que já tenha iniciativas como essas. Hortas urbanas, tem muitos cursos de permacultura gratuitos. O próprio PDC já existe gratuitamente na cidade de São Paulo, achei muito legal isso. Os permacultureiros sempre buscam também chegar com a posição mesmo de igualdade com as pessoas. A gente sempre busca aprender também
e não só passar esse conhecimento. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, então a gente sempre quer aprender mais, porque cada ambiente também tem as suas diversidades de recursos, de próprio clima, então todo lugar que você chega é diferente e exige um estudo de meio que seja, estudo conversando com as próprias pessoas para você saber quais são os recursos disponíveis, o que precisa ser feito e como deve ser feito. Então a gente sempre chega com essa posição de que a gente, primeiramente, que quer aprender também. Então a gente teve um feedback uma vez muito legal que a moça até comentou que achou muito legal o projeto porque exatamente por causa dessa posição nossa quanto às outras pessoas, né, a comunidade. Que a gente não é melhor porque a gente está indo passar um conhecimento, a gente também quer aprender, a gente não tem todo o conhecimento também.